Robinho veio ao mundo no interior do estado de São Paulo. A vida não era fácil para ele, sua mãe trabalhava como empregada doméstica e seu pai era segurança. Apesar das dificuldades, eles conseguiram se manter. Desde muito jovem, Robinho teve que contribuir financeiramente para a família. Por um longo período, passei os dias ajudando pessoas a estacionar seus carros em um estacionamento, em troca de algum dinheiro. Aos 6 anos de idade, ele começou a praticar futsal, uma versão do futebol popular no Brasil que é jogado em ambientes fechados, com apenas 5 jogadores em cada equipe. Robinho se destacou nessa modalidade rapidamente, marcando 73 gols em uma temporada, o que chamou a atenção dos olheiros do Santos quando ele tinha apenas 12 anos. Impressionados com suas habilidades, decidiram dar-lhe uma chance no futebol de campo. Uma vez que seus pés tocaram o gramado verde, ficou claro que ele nunca mais voltaria ao futsal. Robinho progrediu no clube sob a atenção da supervisão do próprio Pelé, o rei do futebol. Pelé ficou imediatamente parecido com Robinho, registrando a primeira vez que o viu jogar aos 12 anos, dizendo: "Quando ele tocou na bola pela primeira vez na minha frente, fiquei arrepiado. Eu quase chorei. Seus dribles eram impressionantes, e ele controlava a bola com uma simplicidade incrível. Ele me lembrou de mim mesmo quando tinha a idade dele." Com a vitória do próprio Pelé, o caminho de Robinho para o sucesso foi traçado. Pouco depois de completar 18 anos, o Santos já tinha um contrato preparado para ele. Olha só, passaram-se várias décadas desde a última vez que o Santos conquistou o Campeonato Brasileiro. Após tanto tempo, ainda estavam aferrados ao passado, registrando os dias gloriosos em que Pelé os transformou em um tempo temido mundialmente. As finanças do clube foram se deteriorando gradualmente até atingirem um ponto em que não podiam mais remunerar seus jogadores. O clube entrou em declínio, perdendo jogadores e funcionários em ritmo acelerado. A única saída era a academia, então os jovens foram promovidos à equipe principal, com jogadores como Robinho e Diego sendo apresentados ao cenário futebolístico brasileiro pela primeira vez. A equipe tornou-se alvo de zombaria em todo o país, eram vistos apenas como um grupo de jovens sem esperança de competir no mais alto nível e destinados ao rebaixamento. O apelido Meninos da Vila, conhecido como The Village Boys em inglês, ganhou um novo significado, eram considerados uma equipe tão frágil que a maioria dos treinadores recusava-se a assumir o comando. Isso levou Emerson Leão, recém-demitido do cargo de técnico da seleção brasileira, a assumir o comando da equipe. Embora o país inteiro fosse cético, eles conseguiram trabalhar imediatamente para provar o contrário. Após 14 jogos com apenas um gol de Robinho, houve certa preocupação, mas então surgiu o que o país inteiro testemunharia: o Rei das Pedaladas, um apelido dado a ele por seus dribles característicos, que eram tão rápidos quanto impressionantes. Em seguida, durante 11 partidas consecutivas, ele conseguiu anotar 6 gols, contribuindo para a classificação do Santos para a fase final do Campeonato Brasileiro. Nessa etapa, ele se destacou ainda mais, deixando sua marca tanto nas quartas de final contra o São Paulo quanto nas semifinais contra o Grêmio. Após disputar os fóruns finais de casa contra o Corinthians, surgiu certa suposição de que a vitória no primeiro jogo poderia ser anulada. No entanto, logo no início da partida, Robinho sofreu uma falta dentro da área e foi incumbido, com apenas 18 anos, de converter o pênalti que selou o título e, é claro, marcou, ganhando o prêmio de melhor atacante do país. Sua segunda temporada foi de muita transição, principalmente com o Campeonato Brasileiro finalmente abandonando o formato de mata-mata. Desta vez, o Santos terminou apenas em segundo lugar, mas a Copa Libertadores chegou à final, onde foi derrotado pelo Boca Juniors, que na época também contou com um jovem cujo nome talvez lhe seja familiar, Carlitos Tevez. O ano de 2004 nos apresentou uma versão completamente nova de Robinho, que agora parecia muito mais letal na frente do gol, chegando a entrar em uma sequência que o viu marcar impressionantes 11 gols em 10 partidas. Robinho se destacou como a principal figura da equipe quando chegou à rodada 39, empatados em pontos pelo primeiro lugar, com apenas mais 7 jogos restantes. No entanto, ocorreu algo terrível, como é fácil imaginar, quando a notícia sobre o salário substancial do jogador de 19 anos veio à tona. Um dia, homens armados invadiram a residência de sua mãe durante um jantar em família, a colocaram no porta-malas do carro e partiram.
Robinho ficou inconsolável, expressando à imprensa sua única preocupação, a segurança de sua mãe. O Santos, então, optou por deixá-lo fora de 7 partidas até que Robinho cedesse aos critérios dos sequestradores e pagasse o resgate de 80 mil euros. Felizmente, logo depois, sua mãe foi libertada, permitindo que Robinho se juntasse ao tempo para a partida crucial contra o Vasco da Gama, que garantiria o título. Naturalmente, eles venceram, e Robinho foi aclamado como o melhor jogador do país. Naquele momento, o mercado de transferências estava aberto, e Robinho estava sendo cortado por vários outros grandes clubes europeus. Ele foi considerado um dos jovens mais talentosos do momento, embora o Santos recusasse todas as ofertas, decidiu manter sua estrela. Robinho continuou brilhando nos jogos, marcando gols com mais frequência do que nunca, iniciando uma temporada com 13 gols em 12 partidas. Logo em seguida, foi convocado pela primeira vez para um torneio internacional, a Copa das Confederações de 2005, onde teve um desempenho incrível, formando uma dupla letal com Adriano e protagonizando momentos memoráveis. Ele até deu assistência para o segundo gol na final, quando o Brasil derrotou a Argentina e conquistou o título. Em agosto, com o mercado de transferências novamente aberto, surgiu uma oferta irrecusável. Em 2005, Robinho teve a oportunidade de se juntar a jogadores renomados como Ronaldo, Beckham, Zidane, Roberto Carlos e Raul no Real Madrid, enquanto a equipe vivia dos últimos anos da era conhecida como Galácticos. A oferta era de 24 milhões de euros, uma quantia tão extraordinária para um jogador jovem, mas afinal, ele foi visto como o próximo Pelé. A notícia logo se deu até o Madrid, onde Robinho teria a honra de vestir a camisa 10, seguindo os passos de ícones como Figo, Puskás, Laudrup e Seedorf. Após estabelecer um precedente desse tipo, foi o momento de iniciar a temporada e demonstrar que Robinho estava se tornando uma lenda. Iniciando com 9 jogos sem marcar, ele de repente encontrou seu ritmo, marcando 12 gols em 11 jogos, registrando gols contra todos os adversários da Liga dos Campeões. Embora tenha perdido 2 partidas notáveis contra Olympiacos e Lazio, ele ainda acumulou 3 gols e 3 assistências nessas graças. Essas atuações tiveram um pouco antes da final do ano e, combinadas com sua excelente Copa América e uma sequência impressionante de boas exibições na temporada anterior, Robinho foi indicado para o Prêmio Bola de Ouro após um ano extremamente positivo. Apesar das dúvidas que o cercavam, ele alcançou o 9º lugar na classificação, ficando atrás apenas de outro jogador do Real Madrid, Ruud van Nistelrooy. No entanto, assim como os torcedores recuperaram a esperança rapidamente, a derrota novamente quando Robinho começou a ter um desempenho fraco, terminando a temporada com apenas um gol em 10 jogos. Suas atuações ao longo da temporada foram uma montanha-russa, com altos e baixos. Apesar de sua excelente forma no meio da temporada ter ajudado o Real a manter o título de campeão espanhol, havia outros jogadores na equipe que eram mais adequados para sua posição. De Robin a Seider, Van Nistelrooy e Raul, o Real Madrid garantiu que havia talento suficiente para preencher a lacuna deixada pela Era Galáctica. Assim, quando o clube o incluiu em uma oferta de troca de Cristiano Ronaldo, contra suas promessas de renovação de contrato, Robinho ficou insatisfeito e buscou uma transferência. Ele acabou garantindo uma mudança de última hora para o Manchester City por impressionantes 42 milhões de euros, no mesmo dia em que o clube foi adquirido pelo Sheikh Mansour. Curiosamente, em sua primeira coletiva de imprensa, Robinho se referiu erroneamente ao Man City como Chelsea, outro clube que estava interessado em sua transferência na época. Houve até rumores de que ele demorou um pouco para perceber que não estava ingressando no Manchester United, pois não sabia que havia outro clube em Manchester. Seu primeiro jogo na Premier League, ironicamente contra o Chelsea, viu Robinho marcar um gol de falta espetacular, mostrando aos adversários o que estavam perdendo. Durante o verão, ele participou de sua segunda Copa das Confederações, contribuindo para mais uma conquista do Brasil. No entanto, as temporadas seguintes já no Milan foram marcadas por lesões e mudanças no elenco, levando Robinho a buscar um novo desafio no Atlético Mineiro. Após passagens no Milan foram marcadas por lesões e mudanças no elenco, levando Robinho a buscar um novo desafio no Atlético Mineiro. Após passagens na Turquia, Robinho retornou ao Santos, mas sua carreira foi interrompida após acusações graves.
Em 2017, ele foi condenado a 9 anos de prisão por agressão sexual, manchando sua carreira e confiança. Sendo assim, fecharam-se as cortinas, o show acabou.